Olá! Eu aproveitei que eu terminei de preparar essas duas peças aqui, muito lindas, para contar um pouco mais para vocês sobre o livro das vogais. Eu sou a Juliana Vruck, a responsável pela produção criativa aqui do Love to Keep. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre essa peça? A intenção do vídeo de hoje, então, é contar um pouco para vocês da história de como surgiu aqui o livro das vogais. Bom, mas para contar essa história para vocês, eu quero antes contar um pouco do propósito, né? Porque tem tudo a ver com o propósito aqui do ateliê Love to Keep. Desde que eu concebi a ideia do ateliê, o nosso maior propósito, a nossa maior meta é produzir peças que possam contar histórias das pessoas e guardá-las da forma mais especial possível. E quando a gente fala de contar histórias e guardar memórias, a gente está falando da criação de conexão, né? Da conexão entre mim e todos vocês que acompanham o meu trabalho, que já adquiriram uma peça aqui do ateliê, né? E que valoriza realmente essa questão de ter algo especial que conte a sua história. E também da criação e do estímulo, né, de se viver momentos e de se construir memórias afetivas. Eu não sei se eu preciso dizer, né, mas a ideia dessa peça aqui, do livro das vogais, está diretamente relacionada com uma necessidade da minha filha. Hoje a minha filha tem 6 anos, mas ela já frequenta a escolinha desde os 4 meses de idade. E então ela está muito acostumada com todos esses materiais lúdicos, né? Tinta, giz de cera, canetinha, lápis de cor, papéis, tesouras. Isso tudo já faz parte do dia a dia dela. Mas a escola começou a introduzir de uma forma, né, mais clara, dentro do projeto pedagógico, as vogais, com o intuito de, um pouco mais para frente, apresentar todo o alfabeto, como geralmente as escolas fazem. E eu já tinha percebido na Sofia essa curiosidade por conhecer as letras, por manusear caneta e papel. Toda vez que a gente ia em algum lugar ou ela via uma letra que chamasse a atenção dela, seja num caderno, numa revista, enfim, ela sempre estava perguntando qual era aquela letra, qual era o som daquela letra. Mas eu também percebi que ela ainda estava desenvolvendo, naquela época ela tinha 3 anos, a coordenação motora fina. Então ela ainda não conseguia pegar na caneta do jeito certo, fazer um traço mais reto, mais seguro, né? E a gente até eu cheguei a procurar algumas alternativas nas livrarias para que ela pudesse treinar, que fosse algo criativo, algo colorido, algo que ela pudesse ali, enfim, reforçar o que estava sendo aprendido na escola, mas todas as opções que eu encontrei eram voltadas para crianças um pouco maiores, então ela tinha muita dificuldade para, enfim, tirar proveito daquelas peças. Então foi aí que eu comecei a pensar um pouco o que eu poderia fazer para ajudá-la, estimular de uma forma bacana, de uma forma lúdica. Bom, até pensei numa lousa e giz, mas ela é super alérgica, então aqui em casa não ia rolar de jeito nenhum, né? Um quadro com giz. E um quadro branco por si só, naquela época, não era o que eu estava buscando. Em busca de uma peça super colorida, lúdica, que ela pudesse reforçar tudo aquilo que ela estava aprendendo na escolinha e que ela pudesse, desde trabalhar o reconhecimento das vogais, que treinasse o contorno, né, das letrinhas, mas que também fosse bem colorida, cheia de texturas, que chamasse a atenção dela, que contribuísse de fato para que ela firmasse a atenção naquilo que ela estava fazendo, porque nessa idade é difícil a criança conseguir se concentrar, né, por um pouquinho mais de tempo. E que ela também, né, além de tudo, tivesse autonomia para ela, dentro das possibilidades dela, né, na idade de 3 anos, que ela pudesse usar quantas vezes ela quisesse, refazer quantas vezes ela achasse que fosse necessário, e aí ir se familiarizando com todo aquele potencial que a peça poderia oferecer para ela.
Foi então que eu desenhei para ela o livro das vogais. Eu desenhei pensado num tamanho apropriado que ela conseguisse carregar sozinha, com páginas firmes o suficiente para que ela pudesse escrever de forma livre, já contando com aquela variação de força super comum, né, que a criança faz nessa fase. E também contemplei nas páginas as vogais no formato bastão e num tamanho que ela tivesse bastante facilidade de seguir com a caneta, mesmo que ela ainda não tivesse condição de desenhar um traço super reto e firme, mas que ela pudesse olhar, identificar cada uma das letras e, se sentisse vontade, pudesse contornar ali de uma maneira fácil, num tamanho agradável para ela. E ainda para ajudar a demarcar aonde é espaço de letra e aonde não é espaço de letra, eu incluí na página uma costura zigue-zague em todo o contorno da letra. E assim, além do recurso visual que o livro oferece, ela também poderia sentir caso ela ultrapassasse a barreira e o espaço da letra. E aí ela corrigia e voltava para o espaço, enfim, que era apropriado para a letra mesmo. Então, eu garanti ainda na produção desse material e desse livro que ela pudesse contar com uma peça que permitisse que ela escrevesse e apagasse e pudesse ali identificar visualmente o que ela estava conseguindo fazer. Então, eu usei recursos materiais que ela pudesse utilizar uma caneta e que ela pudesse apagar como se fosse um quadro branco, mais colorido e com todos esses recursos. E isso ajudou, inclusive, a ela experimentar, não ficar com medo de experimentar. Ela poderia errar, ela poderia voltar, né, sem aquele estigma, né, que geralmente algumas crianças acabam desenvolvendo com medo de errar. E no caso dela, não. Foi pensando nisso e ela foi testando, foi, enfim, experimentando e foi sentindo ali qual era a habilidade dela. E eu só posso dizer que o livro das vogais foi um super sucesso aqui em casa. E foi muito interessante poder acompanhar a evolução dela. Então, a coordenação motora fina foi evoluindo de uma maneira super bacana, super fluida. E o reconhecimento também dela, né, em relação às vogais, foi de uma forma muito mais fácil para ela, muito mais divertida. Além disso, a criatividade que ela despertou, porque a gente poderia explorar as cores, poderia explorar as formas que continham ali também no livro das vogais, né? De uma forma sempre lúdica. Ela brincou e ainda brinca muito com o livro das vogais dela. Mesmo hoje, com 6 anos, ela já tendo bastante desenvoltura para ler sozinha, ela continua brincando com o livro das vogais. E eu percebi ao longo, né, da utilização dela do livro das vogais, que daria para trabalhar muitos outros assuntos além das vogais propriamente ditas, né? Então, às vezes eu sugeria que ela pintasse uma determinada parte do desenho que acompanha a vogal, e ali a gente trabalhava cores, trabalhava formas, eu pedia uma cor específica para ela, outras vezes eu pedia que ela preenchesse os espaços das letrinhas com pontinhos, bolinhas, traços, chuvinhas e as formas que, enfim, viessem à minha cabeça. E isso rendia pra gente bons momentos de interação mãe-filha, era super divertido, acabava formando formas, né? Ela acabava desenhando ali coisas engraçadas e a gente ria, e com isso ela ia se familiarizando com todo aquele conteúdo. Ela, às vezes, escrevia as letrinhas, às vezes desenhava e às vezes ela simplesmente pegava o livrinho dela e carregava pela casa, toda orgulhosa, sem ao menos abri-lo, mas era um livro dela, do tamanho dela, feito para ela. E tudo bem, né? Porque a intenção era que ela realmente aprendesse de uma forma divertida, brincando, se distraindo, né?
e eu acredito que eu consegui conquistar esse objetivo com muito êxito. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado da história de como surgiu o livro das vogais. Se você gostou, me conta. Se você também gostaria de conhecer a história e a ideia de outros projetos aqui do ateliê, me conta também. Combinado? Eu prometo que eu volto com outro vídeo em breve. Por hoje é só. Beijos e até o próximo vídeo.